Olá, nessa aula iremos realizar a simulação do resfriamento de uma sala. Este aqui é um tópico muito importante envolvendo o assunto de climatização e, consequentemente, a VAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Neste exemplo de resfriamento, o ar quente dentro da sala é ventilado para fora e é substituído por um ar mais frio, que provém da unidade de ar-condicionado. O ar mais frio injetado troca energia térmica com as paredes da sala e as outras fontes geradoras de calor presentes na sala. Dessa forma, como o ar frio entra, há uma troca de calor com o intuito de melhorar o conforto térmico deste ambiente. O ar quente então é expulso da sala e, se fosse um processo interativo, novamente seria substituído por um ar mais frio até chegarmos em uma temperatura eh, recomendada. É importante ressaltar que o funcionamento de ar-condicionado é um tanto quanto complexo quando se trata do mecanismo físico de como a sala é resfriada. Dessa forma, iremos trabalhar aqui basicamente com a renovação de ar e aí envolvendo a taxa de transferência de calor entre essas paredes. Com essa imagem fica mais intuitivo, pois podemos visualizar este objeto aqui em azul representando a nossa unidade de entrada do ar mais frio. Aqui embaixo, consequentemente, esta região em vermelho, a parte de saída do ar quente. No nosso domínio computacional, temos duas janelas e uma porta. O objetivo principal, então, dessa simulação é modelar o processo da taxa de transferência de calor convectiva nesta sala. Dessa forma, podemos iniciar a realização dessa simulação abrindo o Workbench. Com o Workbench aberto, irei selecionar um componente do Fluent, irei abrir ele, do Setup. Vou selecionar dupla precisão e colocar 4 processadores. Após iniciar o Fluent, irei em File e Import Mesh. Vou importar então a malha que iremos utilizar neste caso. Pronto. Após iniciar a nossa malha, do caso no Fluent, posso visualizar aqui a região de entrada de ar e, consequentemente, aqui atrás a região de saída do ar. Então temos uma porta e duas janelas. Perfeito. Posso selecionar aqui a opção de Solution para visualizar a malha. Ok. Irei em Physics e a primeira coisa que irei fazer é ativar a energia, pois haverá troca de calor neste modelo. Em Viscous, irei selecionar um modelo de turbulência, pois considerando o diâmetro hidráulico do inlet, o Reynolds para este caso é de 33.000. Logo temos um escoamento turbulento para este modelo. Irei trabalhar com o K-Omega SST mesmo, e dar um OK. E agora aqui em Materials, posso verificar se o meu fluido é o ar. Bom, como por padrão, essa é a configuração default do ANSYS Fluent, o ar já está selecionado. Irei fechar aqui. Para confirmar isso, eu posso vir aqui em Cell Zone, em Fluid, irei analisar se o meu fluido é o ar. Ok, o ar está aqui como material. Posso fechar. E agora então, irei começar a editar as condições de contorno para este modelo. Vou clicar duas vezes aqui em Boundary Conditions. E aqui, no canto direito, irei selecionar
Group by Zone Type. Isso facilita a minha visualização das condições de contorno. Irei clicar duas vezes aqui no Inlet. Posso clicar em Editar. E aqui, no Mass Flow, irei colocar o valor de 0.15 e vou alterar para Normal to Boundary. Aqui, em Specification Method, eu irei alterar para intensidade e diâmetro hidráulico. Irei manter como 5% a intensidade turbulenta e irei alterar o diâmetro hidráulico para 0.25. Feito isso, irei aqui na guia Thermal e irei colocar a temperatura de 293 kelvins. Dessa forma, posso clicar em Apply. Agora irei fechar e vou editar a saída, o Outlet. Vou clicar sobre ela e aqui eu posso visualizar que o tipo da condição de contorno para Outlet está como Partial Outlet. Eu irei mudar para Mass Flow Outlet. E aqui em Edit, eu irei alterar este valor para 0.15, pois eu quero que a mesma quantidade que entre saia também do domínio. Posso dar Apply e vou fechar. Agora, em Sidewalls, que são essas paredes do domínio, eu irei colocar uma condição de convecção. Dessa forma, irei aqui em Thermal Convection. Vou colocar o coeficiente de transferência de calor, o valor de 5 watts por metro quadrado, Kelvin. E Free Stream Temperature, irei colocar 313. Ok, posso dar um Apply. Irei fechar. Aqui no Top, que seria essa parte de cima, e a parte do floor de baixo do domínio, eu irei em Thermal e vou tratar essas duas paredes como adiabáticas, sem troca de calor. Vou fechar. E agora em Wall Door, eu irei também colocar uma condição de convecção. Irei aumentar o valor colocando 10 para a porta e a temperatura aqui 313 novamente. Posso dar um Apply e fechar. Aqui em Wall Window, eu irei clicar em Copy e vou copiar as condições que coloquei para a porta nas janelas também. Irei clicar aqui em Wall Window e Copy. Ele aparece uma mensagem informando se é isso mesmo que eu desejo realizar. Irei clicar em OK, posso fechar. E se eu clicar aqui em Edit agora, posso verificar que as condições foram copiadas. Posso fechar. E feito isso, posso verificar aqui os métodos e controles. Neste caso, irei trabalhar com uma simulação pseudo-transiente, não irei alterar os métodos e nem os controles. Irei criar então relatórios para analisar a convergência do modelo. Vou clicar com o direito do mouse sobre Report Definitions, em New, Surface Report, Area Weighted Average. Aqui irei criar um report para velocidade. Na saída, irei trocar aqui para Velocity, Outlet. Vou criar um arquivo e o gráfico para a nossa visualização. Posso clicar em OK. E agora, irei criar outro da mesma forma, só que para a temperatura na saída. Vou trocar aqui para Temperature, selecionar Outlet, clicar aqui no File, em Plot, OK. E por fim, irei analisar a taxa total de transferência de calor. Irei aqui em Flux Report, em Total Heat Transfer Rate.
Aqui irei colocar o nome de hit para analisar a convergência deste fator. Irei clicar aqui para selecionar todas as regiões e com o Ctrl selecionado, irei clicar com o botão esquerdo do mouse sobre Interior Fluid. Irei apenas tirar essa seleção deste item. Vou clicar em Import File, Import Plot e clicar em OK. Perfeito. Dessa forma, eu posso vir em Solution e inicializar o caso. Eu irei trabalhar com a condição Standard de inicialização. Vou em Options, vou selecionar em Compute From, All Zones, irei inicializar o caso. Perfeito. Rapidamente essa inicialização já foi realizada e agora eu irei trabalhar com um outro tipo de inicialização. Aqui na TUI de comandos, eu cliquei aqui com o Enter sobre uma determinada região e vou inicializar um tipo de inicialização chamada FMG, o qual é muito útil para casos que às vezes possuem alguma dificuldade de convergência. Essa função ela utiliza as equações de Euler e está disponível para fluxos monofásicos. Dessa forma, nós temos uma inicialização mais robusta do que a inicialização padrão do Fluent. Contudo, ela requer um tempo maior para realizar a inicialização do modelo. Dessa forma, irei clicar aqui com a barra, vou escrever solve, novamente, a barra initialize, barra fmg, traço, initialization, barra yes. Posso dar um enter. Já está criando os níveis multigrid e agora é só aguardar. Perfeito, a inicialização foi concluída. Iremos agora aqui em Run Calculation. E aqui irei trocar o método de conservativo para User Specified. E irei colocar o valor do diâmetro hidráulico de 0,25. Vou trabalhar com 300 interações inicialmente para esse caso. E antes de inicializar o cálculo, eu irei escrever uma outra condição aqui na TUI de comandos para não preservar o perfil do fluido quando ele deixar o domínio computacional. Dessa forma, iremos escrever aqui define barra boundary. E para completar, eu posso clicar em Enter e o Fluid já irá reconhecer o nome completo da função que eu estava tentando escrever. Isso facilita na hora de entrar com estes parâmetros. Agora irei colocar aqui BC, posso dar um Enter novamente, ele já selecionou BC Settings. Irei escrever Mass, novamente vou dar um Enter, e ele já identificou aqui a função e está perguntando se eu desejo preservar o perfil enquanto o escoamento deixa o domínio computacional. Isso é muito interessante para casos como de escoamentos internos em tubos, mas para essa simulação eu não irei preservar, então eu irei escrever No. Ok, agora posso inicializar o cálculo clicando aqui em Calculate.
Após o cálculo iniciar, posso verificar que os perfis que estamos analisando já começam a ser traçados. Irei acelerar o vídeo, pois essa simulação pode levar algum tempo, e depois retomamos com o pós-processamento. Após calcular todas as interações que colocamos, podemos visualizar que o caso ainda não chegou exatamente à convergência. Então, olhando aqui o perfil de velocidade na saída, ele está um pouco estabilizado. Podemos analisar a temperatura, ela ainda está para chegar em uma convergência, ela ainda não chegou. E aqui o heat balancing já está em um valor também quase chegando à convergência. E há uma coisa interessante sobre essa simulação, que estamos tratando-a em regime permanente, contudo, ela de forma intrínseca é uma simulação instável. Então, iremos abordar um pouco mais sobre este assunto após realizar o pós-processamento, e este tema irá ficar um pouco mais claro sobre a tratativa dessa simulação. Contudo, essas 300 interações serão suficientes para entendermos aqui os fenômenos de transferência de calor envolvidos e o resfriamento neste processo. Então, primeiramente, eu irei aqui em Surface e irei clicar em New e Plane. Vou criar alguns planos para realizar o nosso pós-processamento. Vou aqui em Domain e vou clicar em Display para mostrar a nossa geometria. Perfeito. Aqui eu já tenho o plano no eixo YZ posicionado. Irei criar este plano. Posso colocar o nome aqui como YZ. Vou dar um Create. E agora irei criar outro plano no eixo XY. Perfeito. Posso clicar em Create. E agora eu tenho os meus dois planos. Para realizar o pós-processamento, primeiro eu irei aqui em Graphics, vou em Vetores, clicar duas vezes, vou clicar sobre o plano em XY e vou gerar aqui alguns vetores. Posso arrumar essa escala trocando aqui este valor de 1 para 0.25. Vou dar um Save Display. Posso fechar essa tela e aproximando eu posso verificar o comportamento do escoamento dentro da nossa sala. Posso verificar aqui que o ar entra a uma determinada velocidade e ao redor aqui podemos localizar uma região de vórtices, o que aumenta aí a transferência de calor dentro do nosso domínio. Posso visualizar a região de saída. Outra questão que eu posso fazer aqui é clicar em Vector novamente e selecionar o plano YZ também. Agora eu tenho os dois planos e posso analisar que ele gerou também alguns vórtices neste plano. Nessa região não temos a presença de vórtices, pois este escoamento é induzido à saída. Posso verificar que a maior intensidade dessas regiões do escoamento estão aproximadamente aqui sobre a região de baixo do floor e aqui no começo da parede. Após realizar a análise desse perfil, eu posso trocar aqui para Contours e analisar a temperatura. Clicar em Temperature, vou clicar novamente também sobre esses dois planos e vou dar um Save Display. Posso analisar que a temperatura está em aproximadamente 293, 295 kelvins, que é uma temperatura confortável. Estamos próximo da temperatura ambiente. Além disso, posso verificar que nessa região de parede aqui há um gradiente maior de temperatura. Então eu irei clicar aqui sobre os sidewalls para analisar como fica o perfil nas paredes. E bom, posso verificar que a temperatura é maior nessas regiões da parede.
Contudo, como analisamos, nessa parte de baixo há uma maior intensidade do escoamento. Dessa forma, consigo visualizar aqui que é a região também onde há, uma maior diminuição da temperatura. Perfeito. Se analisarmos em uma simulação transiente, onde vamos trocando este ar, brevemente teríamos uma região totalmente em uma temperatura homogênea. Contudo, na parte interna do domínio, podemos analisar que isso já está chegando a uma convergência. Outro pós-processamento que posso realizar aqui dentro do Fluent consiste em clicar aqui em Pathlines. Vou trocar aqui para Velocity. Vou clicar em Inlet. Irei clicar em Save Display. Ok. Após, eu posso clicar aqui em Pulse. Dessa forma, podemos analisar o comportamento do fluido após entrar no domínio. Vemos que ele vem pela parte de baixo, vai subindo naquela região, e aqui temos algumas regiões de vórtices, que aumenta também a transferência de calor dentro do domínio computacional. Irei parar e vou voltar para a apresentação. Então, como eu havia dito, estamos tratando essa simulação como um regime permanente de um problema instável. Se rodarmos aqui aproximadamente 10.000 interações, 15.000 interações para aquele caso, iremos verificar que o perfil da velocidade na saída ele vai ter um comportamento oscilatório, assim como a temperatura. Então estávamos bem longe ainda de uma convergência ali. Se analisarmos aqui que esses valores começam a ficar de forma estável, né? Mas instável ainda em torno de 8.000 interações. Então temos aqui uma região onde a temperatura varia de 300 até 301 Kelvin. Apesar de ser uma flutuação pequena nesses valores, podemos verificar que não é um valor exato, uma convergência exata. Isso se dá porque a solução pseudotransiente ela pode ser considerada como uma solução transiente bruta, imprecisa, e seus resultados podem ser usados para uma compreensão qualitativa do fluxo, bem como da transferência do calor. E foi o que fizemos no nosso pós-processamento. E aí, se quiséssemos ter uma avaliação melhor para este caso, teríamos que realizar uma simulação transiente. Eu irei deixar junto com os dados de malha dessa simulação os arquivos de Casedat para 10.000 interações, onde podemos acessá-los e verificar como será o comportamento do pós-processamento quando chegar nessa região aqui de oscilação, né? Então, uma outra tratativa que podemos ter é realizar essa simulação como transiente e aí neste teste, rodando um problema com 1.500 segundos de tempo real, temos essa variação aqui da temperatura e a variação aqui da velocidade. Vemos que os valores também oscilam um pouco, estão basicamente na casa do que verificamos ali no outro slide. Então, os valores do monitor são muito semelhantes aos obtidos a partir da solução pseudo-transiente de regime permanente. Essa simulação, então, que nos auxilia a chegar a um resultado qualitativo que nos dá base para verificar como está o comportamento daquele estudo em uma simulação que é naturalmente instável. Então, eu finalizo este tutorial por aqui.